50% do que nós fazemos é conservação da natureza, mas 50% é relação social. Tem sido uma das nossas apostas, é não deixar de apoiar as tradições locais e não deixar que elas morram nas suas várias vertentes. Mostrar um benefício económico e mostrar também presença no terreno, depois é outra coisa à parte, foi fundamental para tornar isto possível. O dar dinheiro muitas vezes pode parecer que é uma conversa de lucro, ele é nada associado a lucro. Olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Renaturalizar Portugal. Olá, João, Olá, Bárbara. Como estamos, como Bárbara? é que estás? Está Estou tudo bem? bem. Então, estamos aqui para mais um episódio, mais uma vez com um convidado. Hoje vamos trazer alguém da Rewilding Portugal, o que é muito exciting. Este convidado vem-nos falar um bocadinho sobre o papel da economia local, do empreendedorismo, dos esforços que a Rewilding está a fazer em Portugal, nomeadamente no Vale do Coa. Eu acho que é um tema super interessante, porque quando falamos de rewilding focamos muito em conservação da natureza e na parte muito natural, digamos assim. Mas a verdade é que a vertente económica é tão importante quanto a vertente ambiental. Portanto, eu acho que é um tema muito interessante. E, João, queres revelar quem é que é? Queres Sim, sem falar-nos um dúvida, é bocadinho um sobre ponto ele? muito importante essa parte económica e social. O nosso convidado de hoje é o Fernando Teixeira, que é o diretor de Enterprise e Comunicação da Rewilding Portugal. O Fernando começou o seu percurso profissional em Direito, mas percebeu que não era para ele, por isso decidiu mudar de caminho e acabou por entrar um pouco na onda da comunicação conectada à natureza, ligada à natureza. E assim, neste momento, está a finalizar o seu doutoramento em agronegócios e sustentabilidade e com investigação dedicada à responsabilidade social em contexto empresarial. E pronto, juntou-se à Rewilding Portugal em 2019, está praticamente desde o início nesta organização, que está sediada no Grande Val do Coa, e o seu trabalho serve um pouco para promover a economia local, baseada na natureza e alinhada com os objetivos de Rewilding. Vamos ouvir este episódio e vemos-nos do outro lado. Olá, Fernando, bem-vindo a este episódio e obrigado por teres aceito este convite. Aqui, antes de mergulharmos a fundo no tema que nos trazes aqui hoje, acho que não havia melhor forma de começar do que perguntar-te como é que o rewilding surgiu na tua vida. Olha, antes de mais, também agradecer-vos o convite, e dizer-vos também que respeito muito o trabalho que vocês têm feito neste aspecto e, verdade seja dita, o rewilding é cada vez mais mainstream, mas ainda faz falta quem faça conteúdo sobre ele, portanto é um bom começo que se tem estado a trilhar e vocês foram dos primeiros a começar e por isso também eu obrigado a Rewilding Portugal também por isso. Em relação a como é que o rewilding surgiu na minha vida, ele surge de forma bastante informal e inesperada. O rewilding e a conservação da natureza em geral. Eu venho do mundo do direito, tinha acabado de terminar a minha licenciatura, estava com dúvidas se era aquilo que eu queria fazer na minha vida toda. Comecei um estágio, digamos, preliminar num escritório de advogados, para saber se queria seguir ou não para fazer a ordem dos advogados, ou seja, quis antes testar, antes de ver se era aquilo que eu queria. E estive lá 2 ou 3 meses e percebi que não era para mim. Estar sentado todo o dia num escritório, a analisar documentos, no caso do direito em específico, a analisar calhamaços de legislação, e a ver como é que se pode aplicar e, pior, como é que se pode dar a volta para poder aplicar. Hoje em dia podemos dizer que isso até dá jeito para o rewilding, mas isso depois é outra conversa. Acabei por perceber que não era para mim e saí. Na altura, claro, há sempre aquela pressão também por parte dos meus pais, dizerem: bom, mas tens de fazer alguma coisa, não é? Se não queres direito, alguma coisa tens de fazer. Se não, vais continuar o direito até arranjares uma coisa melhor. E eu, na altura, acabei por estar à procura de vagas de emprego na minha área de comunicação, porque eu, mesmo antes de tirar a licenciatura em Direito, eu já tinha feito muito trabalho de comunicação em órgãos de comunicação aqui da região do COA e arredores. E vi várias vagas de comunicação para técnico de comunicação e para diretor de comunicação, e vi a vaga da Rewilding em Portugal. Admito que na altura, em 2019, pouco ou nada se falava da Rewilding, portanto, eu quando vi a organização a mim não me soou nada. Também a organização tinha sido criada 4 meses antes de eu ver a vaga, e portanto muito pouco se sabia sobre a Rewilding e eu honestamente nunca tinha participado em nenhum projeto de conservação de natureza até então. Vi a vaga, acabei por me inscrever e ser selecionado. Acredito que depois esta experiência em órgãos de comunicação local tenha ajudado muito, ou seja, a Rewilding estava à procura de alguém que tivesse alguns contactos, porque lá está, é desconhecida, chega ao território e precisava de alguém que conhecesse as que já trabalhavam no meio de forma profunda para abrir essas primeiras portas, e acredito que esse tenha sido um dos motivos.
E desde então, pronto, 6 anos se passaram e eu acredito que no meu caso foi mais ao contrário. Há muitas pessoas que hoje em dia entram para a Rewilding Portugal a conhecer o que a Rewilding Portugal faz e muitas vezes até por se identificarem totalmente com o que nós com o que fazemos. No meu caso foi mais ao contrário, ou seja, eu fui crescendo dentro da organização e com a organização, via crescer quase desde o início. E portanto fui-me apaixonando pelo trabalho que fomos desenvolvendo, ou seja, não pela ideia ou pela narrativa que estávamos a vender, e que era parte também do meu trabalho também, era promover essa narrativa para o público em geral. Não, eu fui vendo ao vivo, digamos assim, os resultados a acontecer, e acredito que tenha sido também muito por essa oportunidade de ver acontecer, que fui desenvolvendo um gosto enorme pela área e hoje em dia dificilmente me vejo a fazer comunicação noutro setor, por exemplo, que não fosse a conservação da natureza. Portanto, e também por isso estou agora a estudar um doutoramento mais nessa área e tem muito a ver com isso. Sem dúvida, é incrível porque quando pensamos em rewilding, a maioria das vezes pensamos em alguém que estudou biologia ou algum tema relacionado e entra dentro do movimento, mas de certa forma tu vieste com um percurso totalmente aleatório em relação ao rewilding, mas que não deixa de ter mérito por si porque tens ferramentas que podem ajudar o movimento, sem dúvida. Dizendo-te uma coisa muito interessante, que é sempre a discussão genérica de todas as pessoas que trabalham em comunicação no mundo da conservação, é que ainda ao dia de hoje, por dados que eu tenho e vou analisando, exceptuando, claro, agora para pessoas jovens que possam estar a entrar no mercado e que eu ainda não conheça, mas isto é um nicho, né? Conhecemos quase todos. Uh, Acredito que mais de 70% dos técnicos de comunicação atuais são biólogos ainda, ou seja, essa ideia ainda é uma realidade, ainda continua a ser a regra e não a exceção. A verdade é que eu acho que o mundo da conservação da natureza precisava de um olhar de fora para dentro na parte de comunicar com o público, porque muitas vezes os biólogos têm um conhecimento técnico louvável e que eu admiro muito e do qual também tenho bebido muito nos últimos anos, mas depois, no que toca a skills de comunicação em si próprias, muitas vezes estas pessoas chegam a essa função e a esse cargo sem nunca terem tido formação em comunicação. E acredito que isso seja uma lacuna grave do setor e depois cria-se aquilo que se cria habitualmente. A Rewilding Portugal é conhecida, é mainstream, mas ainda hoje somos capazes de ir a uma feira numa zona mais rural fora do COA e aquelas pessoas não nos vão conhecer, ou seja, ainda não chegamos àquele público e trabalhamos muito para o fazer. Portanto, imaginando casos de ONGs que tenham pessoas sem formação em comunicação, e principalmente em conhecer públicos, atingir públicos diferentes, em fazer esse trabalho todo de formiguinha por trás, acredito que seja mesmo muito complexo, que as ONGs de conservação da natureza consigam, de facto, comunicar o trabalho feito de uma forma perceptível para o público e que os entusiasme e os mantenha atentos e a apoiar a causa. E por isso é que eu acho que as ONGs entram em ciclos de apoio muito curtinhos, quando lançam uma notícia muito importante. Esse ciclo dura esse tempo, assim que acaba esse tempo, vai haver outra ONG que vai ter outra ação, vamos então prestar mais atenção àquela ONG, e andamos sempre assim, e as ONGs sofrem muito dessa falta de ligação com o público ainda hoje. Sem dúvida, Fernando, é um ponto muito importante. Eu próprio tenho reparado bastante nisso nos últimos tempos. Atualmente, agora pegando na Rewilding Portugal, atualmente uma das tuas funções é ser diretor de Enterprise, mas o termo Enterprise pode ser um bocado ambíguo, na verdade. Por isso, o que é que significa Enterprise num contexto de Rewilding? Olha, já significou várias coisas ao longo do tempo. Quando a Rewilding Portugal começou e se criou na altura a função de técnico de Enterprise, que era na altura uma função até a meio tempo, ou seja, ainda era tido como um projeto de piloto para ver no que iria dar. A ideia seria demonstrar que o rewilding, e o rewilding, eu vou ser mais genérico, o rewilding neste caso em específico, mas que a conservação da natureza tinha capacidade de gerar oportunidades económicas. Ou seja, que não podíamos assentar nesta ideia de que projetos de conservação estão sempre a ter financiamento, e neste caso internacional, por exemplo, da Comissão Europeia, que é aquilo em que assenta grande parte das ONGs, algum financiamento público, não é o caso da Rewilding, mas de outras ONGs, e nós acreditávamos que era possível que as próprias ONGs de conservação se fossem dotadas na equipa de pessoas da área económica que podiam pôr a conservação da natureza a dar dinheiro. Neste caso, o dar dinheiro muitas vezes pode parecer que é uma conversa de lucro, ele é nada associado a lucro, porque é uma associação de fins sem fins lucrativos, portanto o lucro não é retirado para ninguém, ele é reinvestido no projeto. A única coisa que significa é que a máquina da conservação da natureza ganha poderes e ferramentas de se financiar a ela própria. Ao início isto era olhado só desta forma, e era olhado de uma forma muito mais para o exterior do que para a Rewilding em Portugal. Ou seja, antes de começarmos por trabalhar a Rewilding em Portugal e a viabilidade económica da Rewilding em Portugal, começámos por trabalhar a viabilidade económica das pessoas que estavam no território. Porque chega-se a um território novo, não se conhece as pessoas não conhecem o projeto,
E uma das formas de tu trazeres pessoas para o teu lado será sempre económica e será sempre financeira. As pessoas acreditam em resultados, os resultados da conservação da natureza demoram um bocadinho mais, principalmente em rewilding, demoram um bocadinho mais do que o que precisávamos de tempo para convencer as pessoas. O benefício económico que elas foram sentir com o impacto e com a chegada da rewilding foi mais rápido. Ou seja, foi o primeiro ponto de contacto com estas pessoas e foi a primeira forma que arranjámos de ter pessoas das comunidades locais a apoiar o projeto. Foi a primeira de todas. Depois surgem os resultados de conservação e as pessoas estão satisfeitas e associam-se ao projeto. Mas digamos que para criar uma ligação inicial com as pessoas do território, mostrar um benefício económico e mostrar também presença no terreno, depois isso é outra coisa à parte, foi fundamental para tornar isto possível. O que nós temos feito desde então é, olhando para este panorama fora, ou seja, da realidade em Portugal, e apoiando com imensos mecanismos que podemos falar mais à frente, criámos também essa narrativa. Se nós conseguimos ajudar estes negócios e estas comunidades locais a gerarem novas oportunidades, isso significa que há aqui um potencial que a Rewilding também pode explorar, que é há várias áreas em desenvolvimento nesta região, muitas delas estão ligadas ao património natural, muitas delas já acontecem, mas não têm uma organização que aglutine essas ideias e essas propostas. A Rewilding Portugal, ao gerir esta oferta e trabalhar em conjunto, pode também gerar um rendimento económico, e tem acontecido, e podemos dizer que tem sido bem sucedido, ou seja, temos provado o caso, digamos assim. Para ti, Fernando, já que falámos aqui um pouco de envolver as comunidades e o rewilding, quais é que são os pontos mais importantes em envolver estes players locais para os projetos rewilding em si? Há toda a questão do apoio, e essa nunca, mesmo hoje que já temos apoio, continua a não ser subvalorizada, ou seja, nós sabemos que quanto mais capacidade económica gerarmos a uma região com base na natureza, temos duas coisas: ganhamos mais apoio e, ao mesmo tempo, podemos estar a evitar que se recorram a outros meios de financiamento ou de income na região. É sempre um perigo. O COA está relativamente protegido desses perigos, como é o caso das quintas solares ou mesmo da exploração do lítio, acredito eu. Está mais a salvo porque é uma zona difícil, é uma paisagem de difícil acesso. Muitas das áreas são demasiado irregulares e não permitem construções como existem construções em planície, não é? Ou seja, é muito complexo construir e fazer manutenção de estruturas no COA, e isso tem-nos mantido a salvo desses perigos para a conservação da natureza, mas ainda assim nunca estaremos 100% a salvo e podem surgir muitos tipos de uso de terra que nós não estejamos ainda a prever e que possam ser danosos depois ao património natural aqui da região. Portanto, eu acho que nós provarmos que é possível desta forma, a priori podes também estar a evitar futuros usos de terra para fins económicos que não aqueles que nós estamos a propor. Portanto, acho que é super importante ter as pessoas do nosso lado e provar-lhes isso. E não só, e depois também é aquele sentido, nós costumamos dizer muito que nesta região nota-se, e eu acho que em Portugal todo em geral, a população local que tem ligação ao património natural, ou seja, à paisagem onde habita, por norma tem um orgulho adormecido naquela região. Viu muitas pessoas sair, viu uma verdadeira sangria de pessoas sair, tanto para fora como para outras cidades em Portugal. Viu cada vez menos pessoas voltar, porque ainda havia esse orgulho do regresso à terra e tem-se perdido. As gerações futuras das pessoas que se foram embora viram cada vez menos, isto é normal, é cíclico, e vai haver uma altura em que esses regressos serão muito poucos. E a verdade é que enquanto nós vemos isso a acontecer, vemos estas pessoas a ficar com esse orgulho muito adormecido. Ou seja, o falar da terra, o dizer bem da terra, o contar as histórias que viveram ali quando eram mais novos, a ligação que têm à paisagem e a forma como usufruíram dela todos estes anos, é um orgulho mega adormecido. E digamos que voltar a trazer pessoas para a paisagem, seja em regime de trabalho, seja em regime de turismo, e a oportunidade económica que isto sempre gera para vizinhos, muitas vezes para familiares de todas estas pessoas, acaba por voltar a trazer isto de volta. Ou seja, voltam a ver pessoas novas que não conhecem o território, voltam a ter de se contar essas histórias, volta a ter de sair de casa para saber quem é que está a chegar, porque é sempre aquela curiosidade inata do nosso território português. E então acho que esse orgulho tem sido acordado no COA, e acho que há um potencial de o acordar em mais sítios. E, verdade seja dita, cada vez vemos mais as pessoas envolvidas na própria oferta, e isto acontece de uma forma mega natural, ou seja, nem sequer é planeado. Nós temos as pessoas da aldeia a cruzarem-se com turistas e a abordarem-nos para saber o motivo deles lá estarem, criam um ponto de conversa, ficam a contar tudo aquilo que se lembram da aldeia ou da paisagem, e está-se novamente a revivar histórias que se iam perder, porque estas pessoas, se não recebessem lá ninguém, não iam ter a quem contar, os familiares também não voltam, e ia-se entrar numa quebra de conhecimento tradicional e cultural
chamamos o folclore português, que é super importante. E acho que a conservação da natureza também pode contribuir por isso, e no nosso caso acho que tem sido uma das nossas apostas é não deixar de apoiar as tradições locais e não deixar que elas morram nas suas várias vertentes. Sem dúvida. Eu acho que aqui tocaste num ponto importante. Nós associamos também muitas vezes o rewilding a algo ecológico, mas eu lembro-me daqui há umas semanas atrás ter ouvido um podcast do Ben Goldsmith em que ele entrevistou o diretor da Scotland Big Picture. Basicamente, ele definiu o rewilding como 20% ecologia e o resto tudo psicologia e parte social. Porque nós temos de saber Sim, tocar, de certa forma, no coração o, das pessoas, porque é isso que vai trazer O mudança. Peter Keynes, o Peter Keynes é uma pessoa muito interessante para falar sobre isso, porque o Peter Keynes, ainda mais na Escócia, em que é quase proibido trabalhar em conservação da natureza, ou seja, eles estão altamente limitados e de mãos e pés atados, eles trabalham na parte social, ou seja, o rewilding lá então será certamente uma porcentagem dessas. Aqui em Portugal, talvez 50-50. Sim, 50% do que nós fazemos é conservação da natureza, mas 50% é relação social. ok. E é a relação social que tem desbloqueado a hipótese de fazer conservação da natureza, porque é preciso comprar a terra, porque a terra é privada. É preciso ter pessoas a trabalhar connosco, muitas vezes da comunidade local, porque há muitas dificuldades, e é importante dizer isto, há muita dificuldade em contratar pessoas qualificadas para este território. Ou elas não querem vir porque não se querem mudar para este território, ou então o mundo da conservação não paga o suficiente para competir com empresas privadas que também contratam consultores a toda a hora na área de conservação e de natureza, e de engenheiros do ambiente, e tudo mais. As ONGs têm mesmo muita dificuldade em competir com estes quadros. E depois, se imaginarmos que, como em todos os mundos profissionais, as pessoas depois saem para melhores oportunidades. Isto vai acontecer também na Rewilding e tem acontecido. Pessoas com salários mais altos ou pessoas que até já estão há muito tempo nas organizações e em quadros diretivos vão ter oportunidades novas de vida e vão com certeza sair. Algumas delas, e a substituição de quadros de direção, de quadros sénior, é super complicada nesta região, o que nos obriga muitas vezes a ter de contratar na própria região pessoas. Portanto, é mesmo muito importante que olhemos até para o contributo profissional que estas pessoas tenham. E por isso é que também há aquele trabalho todo, que é um trabalho por trás, mas que tem de ser feito, de começar a ir mais às escolas, começar a passar mais esta narrativa, seja do ponto de vista do turismo económico, falando em guias de natureza e etc., ou falando no próprio biólogo. É importante nós continuarmos a motivar as gerações mais novas a tentarem seguir esta área, nesta região, porque serão os quadros do futuro da Rewilding em Portugal. Eu acredito que a Rewilding em Portugal está cá para ficar e estes miúdos vão ter mesmo de tirar a biologia porque nós vamos depender muito deles. Sem dúvida. E caímos aqui no ponto, estão ambos interligados, na verdade. Pronto, aqui já falaste de alguns setores agora, há duas frases atrás, em que falaste de guias de natureza. Que setores económicos achas que têm maior potencial para beneficiarem de projetos, nomeadamente na área do Grande Val do Coa? O guia de natureza será aquele que está a ter o benefício mais imediato, porque existiam muito poucos na região e os que existiam faziam meramente caminhadas e passeios de identificação de espécies, seja principalmente birdwatching e flora. Portanto, este era o trabalho que era feito na região, havia uma ou duas pessoas a fazê-lo, a tempo inteiro, pelo menos do ponto de vista profissional, o que pá, cria uma possibilidade enorme de expansão. Ou seja, o rewilding traz várias reservas rewilding, traz várias áreas que estão disponíveis para visitação, traz público. E se no início, quando nós começámos, tínhamos dificuldade em arranjar clientes para estes dois guias com quem trabalhávamos, hoje em dia temos quatro, e muitas vezes chegamos agora a um ponto que nunca tínhamos chegado, tentar contactar os quatro para fazer uma visita com turistas e todos nos dizerem que estão ocupados e temos de fazer nós, não é? Portanto, que é algo que a Rewilding não quer. Ou seja, a Rewilding diz isto muitas vezes porque as pessoas tendem a associar estes projetos que a Rewilding tem feito na área turística como a Rewilding Portugal quer dominar o setor de todo. Nós queremos é promover a existência de mais players suficientes para dar resposta no mercado e preferimos trabalhar com eles. É esse o motivo pelo qual a Rewilding Portugal nunca faz visitas pagas às áreas de rewilding com os seus próprios biólogos, a não ser que os guias não estejam disponíveis. Pronto. Portanto, o nosso objetivo é potenciar primeiro a nossa volta ao que existe, depois sim, dar resposta, porque também não queremos deixar nunca nenhum cliente sem resposta e não tem acontecido no nosso caso. Mas os guias de natureza então são os que sentem primeiro o impacto, são os que sentiram já no início primeiro e nota-se que são aqueles que mais se desenvolveram. Muitos deles até tinham o negócio a tempo parcial e hoje em dia é negócio a tempo inteiro, porque a procura é muita e principalmente, e acho que esse é o maior elogio que se pode fazer a eles e ao trabalho da Rewilding, é que a procura já não é localizada no tempo, ou seja, ao longo do ano vai sempre havendo uma procura mais ou menos estável, tem claro que tem picos, mas é possível fazer-se deste um negócio de ano inteiro e não só um negócio de época, como acontecia até agora. O birdwatching era de época e mesmo a observação de flora era altamente de época. O outro risco que há nesta região também é a altura dos cogumelos, também é de época, ou seja, vivíamos sempre de épocas,
e hoje em dia tentamos fazê-lo ao mínimo e acho que temos conseguido até diversificar isso. Tirando isso, existem outros setores que beneficiam. Talvez demorem mais algum tempo a beneficiar. Os alojamentos beneficiam, mas muitas vezes não sabem. Ou seja, é claro que eles vão estar a ter mais turistas, mas esse controle é muito complicado de fazer, não é? Qual é que é o turista que vem associado à Rewilding Portugal ou para ver uma área Rewilding ou não, a não ser que venha diretamente por marcação nossa. Eles muitas vezes têm lá o cliente e não fazem ideia de que ele está lá por isso. Mesmo assim, já se vai notando, principalmente porque, como não há mais nada nesta região, do ponto de vista turístico, que tenha surgido de novo, crescimentos vão ser sempre associados também ao crescimento da Rewilding em Portugal e isso tem acontecido. Claro que depois também depende muito do nicho de público que está a vir e a tipologia de cliente e a tipologia do próprio alojamento que recebe. Portanto, depois isto tem imensas especificidades. E depois nós também trabalhamos com produtores locais e esse, digamos que é um benefício mais direto, ou seja, claro que eles não beneficiam diretamente da presença de mais pessoas no território ou do rewilding simplesmente pela existência no território. A Rewilding Portugal é que, com este projeto da Rede Coa Selvagem, com esta necessidade de garantir que os produtores locais seguem práticas de produção menos intensivas, temos estado a verificar as produções, a certificar produtos, a vender produtos destes em vez de outros. Ou seja, criámos nós uma porta de preferência, mas somos mais que levamos os produtos para fora do que propriamente eles que sentem o impacto económico da chegada do rewilding ao território. E depois a restauração é mais ou menos o mesmo caso que os alojamentos. Podem estar a ter crescimentos, muitas vezes não o sabem, a não serem reservas diretas. A verdade é que desde que a Rewilding começou a trabalhar pacotes em que junta tudo, foi quando eles mais começaram a notar, porque aí sim, a marcação vai diretamente por nós tratamos tudo e eles notam mais esse impacto. Mas sem sombra de dúvida que quem trabalha diretamente no território como os guias vai ser sempre aquele que vai ter mais benefício, até porque a chegada de novas espécies ao território traz turistas que vêm de propósito só para ver essas espécies. Isso ia Nós ser, estamos a formar esses isso ia ser guias um ponto que eu ia para dar se verem as novas espécies. espécies podiam atrair mais pessoas. Eu tenho a certeza absoluta que sim. Ou seja, nós quando tínhamos só cavalos, porque só ponho entre aspas, não é? Porque continuo a achar que as pessoas estão à espera de ver outra coisa e quando vêm ficam fascinadas depois com o que de facto vão poder observar, principalmente se for numa época de acasalamento ou de formação de novas manadas. Mas nós reparamos nessa alteração. Tinha as pessoas a vir para verem cavalos, e eram bastantes, e para ver o projeto em si mesmo e os resultados depois da herbivoria na paisagem, principalmente pessoas que já tinham estado no território antes e quiseram voltar para ver diferenças, e isso tem sido um tipo de turismo que nós também temos aproveitado. Mas desde que se vão falando noutras espécies, o entusiasmo aumenta. Por exemplo, os tauros ainda não estão disponíveis para visitação, em princípio ainda estarão este ano ou no início do ano que vem. E a verdade é que acontece-nos muitas vezes chegarem pessoas ao nosso alojamento e perguntarem como é que podem ver os touros e que vieram de propósito para ver os touros. Claro que nós tentamos evitar que isto aconteça e nós informamos sempre de forma muito clara que não é possível a visitação, mas é sinal que a presença de uma nova espécie no território pode gerar interesse adicional. Em relação à introdução do bisonte, por exemplo, a pergunta que mais foi feita, ao contrário do que se possa pensar, não foi a função do que o bicho tem, não foi se ele está bem adaptado ao clima, isso foram sub-questões também muito perguntadas, mas a pergunta que mais nos fizeram foi: e como é que eu posso ver pela primeira vez um bisonte na minha vida? E eu desloco-me aí, eu vou e faço e acontece. Portanto, eu acho que o potencial é grande e acho que pode vir a ser uma porta de entrada. No caso das reintroduções, tem sido complicado desbloquear reintroduções, seja de tipo forem, de animais semi-selvagens ou o que quer que seja, ultimamente. Eu acho que o potencial turístico e o encame financeiro que daí advém vai ser uma porta de entrada para as entidades públicas começarem a perceber que há um caminho. E acho que há entidades que vivem do turismo nesta região, mesmo entidades grandes, como concessionárias e muitos outros projetos desse tipo, que se entenderem que o rewilding traz turismo associado com reintroduções, podem vir a começar a apoiar estas reintroduções. E esse é um trabalho que nós também temos de futuro, é começar a fazer, não é lobby, porque não é político, mas no fundo é juntar estas empresas com capacidade de decisão no território para entenderem que há aqui uma nova forma e que muitas vezes podem até não começar a apoiar o rewilding ou a conservação por um interesse meramente ecológico ou ético, ou que seja, como nós gostaríamos que fosse, ainda assim, como eu disse, se no início, quando chegámos ao território, para atrair os pequenos produtores, também tivemos de avançar com resultados e com dinheiro, entre aspas, gerado para provar o nosso ponto, basicamente vai ser a mesma coisa aqui, mas em grande escala. Obrigado, Fernando. Eu acho que é muito interessante isto que estavas a dizer, porque eu sinto que o rewilding, como vocês disseram antes, é muito das pessoas que conhecem ou que já ouviram falar, pensam logo em conservação da natureza,
Mas quando nós falamos, por exemplo, de sustentabilidade, eu costumo dizer que é tipo um banco de três pernas, que é a parte económica, social e ecológica, digamos assim, ambiental. E sinto que o rewilding também se inclui um bocadinho neste, inclui não, também podia ser representado como este banco, apesar de ser visto muito como uma estratégia de conservação, digamos assim. Esta parte económica e social são super importantes, apesar de às vezes se calhar ficarem um bocadinho esquecidas. E acho que, como disseste, com todos os exemplos que já deste, a rewilding em Portugal está a manter esse equilíbrio muito certo, não se está a focar só na reintrodução, introdução de espécies, mas toda esta parte que tem agora do turismo e tudo mais acho que está a fazer um caminho muito interessante em manter todos estes pilares equilibrados. E nós, quando estivemos em Pinhel, no centro Rewilding, lá no alojamento, nós vimos, eu sinto que agora já tem muitos mais, mas vimos muitos exemplos de negócios que já estavam a beneficiar desta parceria. Ia-te perguntar se querias dar assim um exemplo prático, porque falámos dos guias turísticos e dos alojamentos e da restauração, mas querias dar um exemplo prático, por exemplo, de algum negócio que esteja presente lá no centro Rewilding, que já esteja, que tenha crescido mais com esta parceria, alguma marca, alguma pessoa individual. Eu lembro-me de, acho que era uma senhora, talvez, que o João mandou que fazia cogumelos em crochê ou macramê, ou uma coisa assim de género. Sei aquelas amêndoas também que acho que é da zona do Val do Coa. Pronto, há assim algum negócio que vocês saibam com certeza que cresceu com esta parceria? Como é que funcionou essa parceria? Queres-nos dar um exemplo assim mais prático? Sim, há de facto alguns casos de sucesso, principalmente os que estão há mais tempo, porque é onde também se nota mais esse impacto. Enumerando alguns, por exemplo, especificamente o guia, o primeiro guia que começou a trabalhar connosco, o Fernando Armão da Wildlife Portugal, esse crescimento é grande. O Fernando não tinha só este tipo de visitação de profissão, ou seja, ele trabalhava também noutras coisas, e hoje em dia o Wildlife Portugal, que era só um player turístico, digamos assim, ou seja, a Wildlife fazia visitas e era um operador turístico, mudou-se para a agência turística porque começou a ter uma procura grande de clientes, começou a perceber que precisava de organizar toda a visita ao cliente e não apenas a parte da visitação a uma área rewilding. E hoje em dia, grande parte da visitação que ele faz, ele poderá dar números, mas é bem mais do que 50%, é para ver ou passa em áreas rewilding com essa narrativa de rewilding. E não são clientes que vêm da rewilding Portugal, este número superior a 50%. São clientes que o procuram muitas vezes até diretamente porque sabem que é o guia que está a fazer visitas a áreas rewilding ou a zonas de rewilding. Portanto, ele cresceu, o negócio cresceu muito. E cresceu tanto que ele acabou por focar no negócio o tempo inteiro e por decidir transitar para uma agência de viagens, que é, no fundo, a primeira agência de viagens em Portugal dedicada a rewilding. Não havia nenhuma até agora, ou seja, nós trabalhamos com muitas agências de viagens que têm vários tipos de serviços e ofertas, incluindo alguma oferta de rewilding. Esta é a primeira vez que acontece um operador turístico criar uma agência definitiva de viagens dedicada a fazer turismo relacionado com a narrativa de rewilding em Portugal. Tirando esse caso, existem mais alguns. Existe também o casal que é dono da Mercearia do Fradinho, que é um negócio de restauração localizado em Trancoso. Lá está, engraçado, localizado em Trancoso, que é uma área que já é fora do Grande Vale do Coa propriamente dito, ou seja, se formos mais literais e formos só à mesma zona que percorre o rio, fica já um bocado desfasado. Mas é um casal que vinha de outro projeto também, parte da Rede com a Selvagem, decidiu lançar-se com este projeto e que hoje em dia é o nosso maior fornecedor de refeições em campo, que é uma coisa que quem trabalha com turismo de natureza precisa de forma quase constante. E eles são hoje em dia o membro que mais nos faz isso, e hoje em dia dificilmente é um mês que não trabalhamos com eles uma ou duas vezes por mês, pelo menos, neste tipo de serviço, e muitas vezes com grupos grandes. E o melhor que ainda é possível ver no caso deles é que já está a acontecer muito de forma orgânica, ou seja, nós já viemos a saber que existem agências estrangeiras que vêm fazer visitas ao Val do Coa e muitas vezes a zonas de rewilding e que contratam diretamente estas empresas porque viram a Rewilding Portugal trabalhar com elas e acharam que era adequado, ou seja, chegam ao território, trazem público, marcam a visita com o guia, que neste caso também é nosso parceiro, marcam a refeição com o nosso parceiro Mercearia do Fardinho e marcam o alojamento com o nosso parceiro qualquer um deles de alojamento. Isto tem acontecido e eles têm crescido muito com isso. E se a verdade é que poderia ser difícil criar uma mercearia numa zona como esta e fazê-la dar certo, principalmente no estilo mais vanguardista que eles têm, está a dar certo e está a dar muito certo porque eles focaram também neste trabalho exterior. E isso facilitou-lhes imenso o trabalho e permitiu-lhes trabalhar de forma constante connosco.
À parte disso, eu acho que os produtores locais têm sido muito beneficiados porque têm conseguido ganhar novos mercados para os produtos que têm de das mais diversas vias possíveis. Vendem na nossa loja online, já tem um volume de vendas significativo, cerca de 7 8 mil euros por ano. Além disso, eventos que nós fazemos, só usamos produtos deles nas refeições todas que servimos. Temos os produtos à venda no nosso alojamento, sempre que vamos para feiras levamos esses produtos e o fluxo económico que é gerado pela venda desses produtos já é grande. E é tão grande, para dar um exemplo prático desses mais engraçados e mais interessantes que existem, nós começámos a vender cabazes que juntam estes produtos todos. É uma forma de apoiar a organização Rewilding Portugal, porque parte dos lucros são para a Rewilding Portugal, mas também há a venda desses produtos locais destas empresas. E a Rewilding Portugal, ano passado, chegou a um número muito grande de cabazes vendidos, os 200 e qualquer coisa cabazes, e esses cabazes, o interessante foi saber que se ligar a um membro de repente a uma empresa destas, uma microempresa, muitas vezes só tem um funcionário na produção, e dizer-lhe: bom, olha, não é para pôr pressão, mas nós temos de entregar 100 cabazes daqui a uma semana e precisamos de 100 unidades. E eles muitas vezes não produziam 100 unidades nem num mês, nem em dois, ou seja, tiveram de as produzir numa semana. Portanto, claro que o impacto se sente e eles também se estão a adaptar muito. Restaurantes que não faziam comida vegetariana, hoje em dia têm de fazer, porque o público que visita a Rewilding tem também muito esse tipo de dietas. Portanto, a adaptação tem sido constante. Não vamos só dizer que é só benefícios, também exige muito esforço da parte deles em adaptarem-se ao mercado, ao público. O público é diferente, pede coisas diferentes. Estavam habituados a um público português, a maior parte deles, que não tem tantos critérios em certas coisas e em certos cuidados na hospitalidade. Público estrangeiro de alguns países que vêm visitar Rewilding tem, e eles também se tiveram de adaptar. Portanto, eu acho que isto aqui é uma moeda mesmo com os dois lados. A Rewilding Portugal abriu a porta, trouxe pessoas, trouxe investimento, ele nota-se, e depois é a resposta que eles nos deram é que é muito positiva, ou seja, nós podemos ter recebido um não redondo e ter de voltar atrás com este processo. Eu sei que em alguns países também a trabalhar rewilding isto aconteceu, ou seja, aumentou muito a procura turística, houve uma incapacidade total de dar resposta, as empresas também não se adaptaram ou não foram abertas a isso e houve necessidade de resfriar a quantidade de pessoas que estavam a vir e no nosso caso eles apoiaram-nos desde o primeiro momento a tornar possível abrir a porta a mais gente. Portanto, até agora estes são alguns casos de sucesso, mas o caso de sucesso também se deve muito a eles. Sim, eu acho que também o facto de vocês, logo a partir do início, terem mostrado resultados e terem mostrado que era algo viável e que fazia sentido, apesar de ter esse esforço, mais uma vez pondo na balança, se calhar equilibra, se calhar não, equilibra o esforço versus resultados ou compensação, digamos assim. Portanto, eu até ia perguntar se vocês veem muita resistência por parte das comunidades, dos negócios, dos empresários. Mas na verdade, se calhar tu já respondeste a essa pergunta dizendo precisamente isso no início, que vocês mostraram logo resultados, mostraram logo o trabalho que estavam a fazer e mostraram que estavam dispostos a investir na área, e isso mesmo havendo se calhar alguma resistência da parte deles, foi logo ou foi rapidamente dissipada, digamos assim. Sim, eu acho que resistência é uma boa palavra porque foi assim que encontramos o território quando chegámos, Uhum. e não deixa de ser verdade. Essa resistência foi caindo com o tempo, com resultados, lá está. E também porque, e eu acho que é importante, quando falavas do banco de três pernas, o importante é que as três pernas estão ligadas à base do banco. E as Exato. pessoas nunca se podem esquecer disso. Nós tivemos uma entrevista há pouco tempo com a SIC em que o jornalista quis pegar por aí, perguntar se puxar muito por uma perna não fazia com que a outra ficasse mais curta. E eu acho que isso não acontece porque a base, as pernas continuam sempre ligadas à base e as pessoas tendem a entender que não se fala de dinheiro e de lucro económico quando se fala de conservação da natureza com pudor, ou não se deve falar, porque eles estão intimamente ligados. O jornalista na altura perguntava se nós, com o crescimento económico e da atração turística que estávamos a ter, não nos íamos desfocar daquilo que é mais importante, que é a conservação da natureza. Obviamente que não, porque todo o dinheiro que está a ser gerado com turismo e com venda de produtos e com o que quer que seja, está a ser reinvestido diretamente exatamente na conservação da natureza. Ou seja, não só não nos desfoca, como nos permite ainda fazer mais. E tem permitido fazer muito mais e crescer em escala. E vice-versa. E a conservação da natureza é que também torna possível, e as espécies que existem e tudo mais, é que tornam possível a procura pelo território e aumentar o lucro. Portanto, eles estão mesmo muito ligados e depois as pessoas, no fundo, são o desbloqueador final, não é? Seja a que nível for, e de que pessoas estejamos a falar, de um lado e do outro, são elas que puxam as outras duas pernas para baixo pronto, e tem corrido bem. Boa. Claro, isto acaba por ser um ciclo, não é? Uma coisa corre bem, puxa a outra que também vai correndo bem e acaba por Claro. correr tudo bem, esperamos nós.
Então, nós já falámos aqui, ou tu já deste o exemplo de como é que o rewilding também pode contribuir para combater o despovoamento e para trazer mais pessoas para zonas rurais, aliás, trazer de volta pessoas para zonas rurais. E deste até exemplo de jovens que podiam trabalhar com o rewilding e assim. Quais é que achas que são os nichos que ainda podem ser explorados, tendo ligação ao rewilding e à conservação da natureza, que, pronto, nós já falámos aqui de muitos nichos, mas achas que há assim alguma área que ainda esteja por explorar? Porque eu sinto que sim, há muita coisa a acontecer nas grandes cidades, mas também sinto que há muita gente agora da nossa geração que está a voltar mais para o interior, que quer coisas menos extrativistas, quer proteger aquilo que ainda temos, quer negócios mais sustentáveis. Achas que há aqui uma abertura para fazer isto, não só no Vale do Coa, mas pronto, assim no geral, com ligação a rewilding, o que é que achas que ainda pode vir a surgir no futuro? Sim, olha, é assim, nós não procuramos ativamente nunca que venha muita gente, ou seja, não é propriamente isso que temos procurado, ou pelo menos a nossa ideia é que o que tornou possível o rewilding acontecer no Val do Coa e tornar o Val do Coa o sítio ideal foi também esse despovoamento e essa desertificação, ou seja, dentro do negativo que todos esses movimentos populacionais trazem, havia este benefício de deixar lá estar a paisagem um pouco imune a outros usos que nunca chegou a ter e a poder hoje em dia estar num estado de conservação interessante que permitia o trabalho de rewilding ser bem sucedido como tem sido. Nós achamos sim que há espaço para duas coisas. Primeiro, as pessoas que já estão no território ganharem ferramentas para se lá manterem, porque essas são importantes, porque também marcam lá a presença e muitas vezes vão marcar na mesma presença e nós pudermos encaminhá-las para uma, lá está, para um setor menos extrativo e para um setor de maior usufruto, preferimos sempre ir por aí. Além disso, também há potencialidades para trazer algumas pessoas para o território, seja de volta, pessoas que eram do território tinham saído e queiram voltar, e isso tem acontecido de forma constante, ou seja, o que nós reparamos é chegada de pessoas sem ligação ao território não é tão comum assim, chegada de pessoas que são do território, estavam fora há muito tempo e sentiram o appealing de voltar, isso tem acontecido muito. Aliás, apenas para exemplificar, a Rewilding Portugal tem levado a cabo vários processos de recrutamento, por exemplo, para a própria equipa, de substituição de algumas funções, e muitas das pessoas que se têm candidatado são originárias da região e não estão na região, ou seja, veem a oportunidade de uma vaga de emprego para regressar à região de onde são. Isso tem acontecido de forma muito frequente, e ainda agora nestas últimas 3 vagas que nós colocamos, é curioso porque uma pessoa é da região e está na região a trabalhar, as outras duas são da região e não estão na região há muitos anos. Uma delas até estava no estrangeiro e vai regressar de propósito para o projeto Rewilding e para a zona de onde é originariamente, trazendo a família que até fez lá, no Reino Unido, ou seja, é um desses casos. Mas isto tem acontecido mais vezes, não só dentro da Rewilding, como também em projetos fora. Mesmo da Rede com a Selvagem, muitos dos membros mais recentes são jovens casais também da região ou com terrenos na região que voltam para decidiram que querem criar um negócio e querem criar um negócio com base na terra ou nos edifícios que a família já tem e vêm para fazer essa recuperação e essa requalificação. Para pessoas que venham de fora, eu acho que há algumas potencialidades ainda por explorar, ou seja, estas todas do turismo de natureza ainda têm muito por onde se pegar e muitas abordagens diferentes que ainda não estão a ser feitas. Tanto é que muitas vezes, quando nós recebemos grandes grupos, ainda há alguma falta de oferta aqui e ali em certos setores ou em certas especificidades. Que muitas vezes já há pessoas que vêm ter com o próprio rewilding ou com parceiros nossos e perguntam, e vêm criar negócios e perguntam-nos antes quais é que são também as maiores dificuldades da região para tentar responder primeiro a essas quando se cria um negócio. Eu acho que isso é inteligente de se fazer e dar também essa nota, porque a Rewilding Portugal oferece formação técnica e especializada às empresas todas desta rede com a selvagem, ou seja, nós também os ajudamos a formar e a qualificarem-se, lá está, para responder a novas ofertas, a públicos mais exigentes, nós apoiamos nesse processo todo. Mesmo a nível da sustentabilidade, há certas práticas muito simples que se podem ter e os negócios ainda não têm, e nós temos puxado por aí e temos apoiado também formação nesse sentido. E mesmo quando alguém chega com um negócio novo, se pedir ajuda à Rewilding Portugal, a Rewilding Portugal ajuda sempre. Isto pode ser feito de várias maneiras. Seja apoiando na candidatura a um empréstimo do Rewilding Europe Capital da Rewilding Europe, que é uma ajuda simbólica, mas importante para lançar um negócio destes. Seja preparando um plano de negócios ligado ao Carrefour que faz a Rewilding Portugal para a empresa usar, e nós temos pessoas capacitadas dentro da equipa e formadas também para tornar isso possível, seja na própria concepção do negócio, ou seja, apoiar com ideias concretas daquilo que nós achamos que faz falta e que pode resultar.
Portanto, eu acho que aí há muito potencial. Eu acho é que há algumas áreas que estão completamente por explorar e que podem vir a ser muito interessantes. E a que eu destaco mais, neste momento, por incrível que pareça, é uma área que antigamente tinha perdido valor e hoje vai ganhando um valor louco. E os únicos que fazem, podemos dizer que são pessoas muito bem-sucedidas hoje em dia aqui na região, que é a parte do artesanato manual, que deixou de ser feito totalmente. Na nossa região chegámos a uma altura em que tínhamos uma pessoa por aldeia que fazia, não do ponto de vista económico, mas do ponto de vista do lazer. Então chegámos a uma fase em que não havia ninguém a fazê-lo profissionalmente ou a quem se pudesse recorrer para esse tipo de trabalhos. E chegámos também a uma altura em que estamos em contraciclo, ou seja, a sociedade capitalista ainda de hoje em dia começa cada vez a procurar artigos feitos de forma manual e única que não possam ser replicados, ou seja, entramos nós próprios em contraciclo. E não há quase ninguém a fazê-los, o que torna o mercado muito aliciante. Nós temos 2 ou 3 parceiros que fazem esse tipo de trabalhos, só com 1 ou 2 tipos de materiais, ou seja, uma coisa muito, muito pouco significativa, e nós reparamos que sempre que temos um produtor novo desse tipo de trabalhos a trabalhar connosco, a procura é quase imediata e o valor acrescentado que aquele produto tem, pelo simples facto de não existir mais nenhum a fazer igual, é uma coisa absurda. E eu acho que há muita gente na própria região e de fora que está a querer aprender esse tipo de artes e está a ser altamente bem sucedido por ser das únicas pessoas que o faz. Esse caso da rapariga, por exemplo, que trabalha com crochê, parece uma coisa tão banal e do dia a dia que toda a gente sabia fazer há 15 anos atrás. Hoje em dia, na geração dela, mas não só, eu conheço poucas pessoas que o façam e ela acaba por ser a única que eu conheço que o está a explorar do ponto de vista económico e acaba por estar a ser bem sucedida no projeto por causa disso. Pronto. E eu acho que, principalmente pessoas que trabalhem com madeira e em trabalhos com madeira, podem vir a ser muito bem sucedidas nesta região, porque muitas vezes procuram-nos para saber se nós sabemos ou se conhecemos alguém que o faça. Não existe ninguém, ou praticamente ninguém na região a fazê-lo. Quem existe está altamente bem contratado. Podemos dizer que hoje em dia o pequeno artesão de madeira do antigamente que fazia peças para casa, hoje em dia aquilo é tão considerado uma arte e uma arte nobre que faz peças de alta dimensão que demoram um ano para um município. Ou seja, a pessoa que poderia estar a fazer trabalhos para público geral está a trabalhar para um município a criar uma peça de grande dimensão que demora 6 ou 7 meses a ser trabalhada, não podendo receber outras encomendas. O que significa que para mim tem um potencial gigante e malta que trabalha com recursos naturais e lhes dê nova vida, um bocadinho na sequência daquilo que nós fizemos com o Festival do Corredor das Artes, mas do ponto de vista prático e económico, ou seja, transformar isso numa atividade económica, eu acho que podem vir a ser muito bem sucedidos se decidirem avançar. Boa. Pois é isso, eu acho mesmo que está a haver tipo, esta troca de mindset, de forma de pensar, principalmente na nossa geração, porque ouve-se muito que se formos para o interior ou para cidades mais pequenas ou vilas, que estamos longe de tudo. Mas às vezes, tipo, nós não precisamos de estar perto de tudo. Eu estou em Lisboa, que é perto de tudo, e faço zero questão de estar aqui, e o meu objetivo é mesmo voltar para o interior. E sim, precisamente, que também está a voltar muito esse desejo de apoiar os pequenos negócios, os negócios locais e de voltar ao que era feito com tempo, com amor, com conhecimento antigo, que seja. Eu sinto que agora é tudo tão rápido e tão instantâneo, parece que não conseguimos esperar um bocadinho para ter alguma coisa, que comprar essas peças, por exemplo, de madeira que demoraram 7 meses a fazer ou o que seja, parece que dá outro gosto ter algo feito, lá está, com tempo, que mais ninguém tem igual, e sinto que está mesmo a haver uma troca de pensamento para começar a apoiar mais e mesmo a fazer mais este tipo de coisas, de negócios. Sim. Dando um caso concreto para jovens que queiram Ok. investir ou estejam a pensar em investir, é curioso e muitas vezes quem está fora desta realidade, desta região, acaba por ficar completamente desfasado disto que eu vou dizer agora. Nós vamos acompanhando por um motivo ou por outro sempre, até do ponto de vista da rewilding, mas também eu do ponto de vista pessoal, terrenos que estejam à venda e o valor que têm esses terrenos nesta região e noutras regiões do país e ir fazendo uma comparação até com outros investimentos que possam ser feitos nas grandes cidades, por exemplo, em Portugal. E nestas regiões vão surgindo casos muito específicos de investimento que acabam por estar a empurrar também as pessoas para cá, porque, verdade seja dita, as pessoas sim sentem esse appealing de sair das grandes cidades. Eu acredito que muito disso também se deve à grande questão do preço da habitação e não fugimos a isso também. E isso é que é curioso, é que nesta região, ainda há 2 semanas, ou nas últimas 2 semanas, apareceram 2 casos específicos de muito interesse para investimento turístico
que eu estranho como é que surgem nestes valores, mas percebo que tem a ver muito com a região e com a demografia da região. Estranho é que não existam mais pessoas até a procurar este tipo de negócios e a mudar-se imediatamente quando vem uma oferta daquelas. Porque só nas últimas 2 semanas cruzei-me com 2 anúncios, um de uma quinta com muitos hectares de olival e um edifício restaurado para alojamento local, já com certificados e já com subsídios da CAP ativos, e em conversão para biológico, por 185 mil euros, que deverá ser o preço de um T1 em Lisboa, ou uma coisa mais ou menos do género. Ali é uma quinta inteira, epá, de grande dimensão, com alguma floresta nativa no meio entre o olival que eles lá têm, também com uma grande zona de horta e com um alojamento local pronto a funcionar e totalmente equipado. 185 mil euros, o que com o benefício da compra e da mudança para território pode chegar a valores muito interessantes para um jovem, não é? Porque o jovem consegue ter o financiamento a 100%, se for a primeira compra de primeira habitação, que depois pode transformar em alojamento passado uns anos. E se somarmos ainda o apoio financeiro que existe para a mudança para o interior, o investimento seria quase nulo, o inicial, ou seja, a pessoa depois teria era tornar o negócio rentável por si, que não me parece ser difícil, até porque é localizado na zona da Meda, numa zona de vinhos e de azeite de alta qualidade e que com a certificação de biológico pode vender até a azeitona ou o próprio azeite a um preço bastante significativo. Salvo erro, são 5 mil quilos de azeitona por ano que produz a produção, não é coisa pouca nesta quinta em questão. Assim como, por exemplo, para quem estivesse, eu sei que há muita gente que sente esse appealing na vida, é uma coisa que eu pessoalmente também sinto e por isso é que também digo que pode ser algo que traz pessoas para esta região, que é a parte do alojamento local e da criação de turismo rural. O que não falta nesta região são casas T2 e T3, ou mezanines, ou o que quer que seja, de alta qualidade, renovadas por dentro, ainda com aquele estilo de pedra de traço original, à venda por 57, 56, 45, prontos a habitar e prontos a arrendar. Só precisam daquele processo de licenciamento que demora 4 meses e está feito. Portanto, eu acho que isso, a longo prazo, estas ofertas que estão a surgir na região, estão a aumentar, e o motivo é óbvio pelo qual estão a aumentar, que muitas destas casas são recebidas em herança e estão a ser recebidas agora em herança por pessoas que não vão voltar ao território nunca mais e não querem fazer dele um investimento económico. Portanto, estas casas vão aumentar no mercado assim de forma gigante nos próximos 5 ou 6 anos. Eu acredito que o número de casas disponíveis vai aumentar de forma gigante. Há pessoas a atingir uma idade de velhice muito elevada nesta região que já foram muito novas para fora e de filhos que já lá nasceram. Então eu acho que agora é a fase em que isto vai começar a surgir mais. Boas oportunidades de negócio e é bom que as aproveitem, porque isto nada tem a ver ou vai em contrassenso com o rewilding. Depende depois é do uso que é dado à terra e do uso que é dado à casa ou à propriedade. Pior do que isso é ter casas de volutas no centro destas aldeias não utilizadas e depois também não podem ser mandadas abaixo e limpas, não é? Portanto, para o rewilding em nada entra em contrassenso ter pessoas a aproveitar estas oportunidades e eu acredito que há muitos jovens que nos próximos anos podem aproveitar para se mudar para esta região, porque de facto não é só a qualidade de vida, embora ela seja muito importante, para além da qualidade de vida, é também sentirem que o dinheiro vale mais. E de facto o dinheiro vale mais aqui pelo simples facto que o metro quadrado vale muito menos. E a hipótese de fazer dinheiro não é assim tão diferente num metro quadrado aqui como numa cidade grande, tem é de se adaptar o uso a outra coisa qualquer. Portanto, eu acho que pode ser interessante e acho que pode haver muita gente a mudar-se para esta região nos próximos tempos. Não em massa, também não é isso que procuramos, mas pessoas que tenham projetos que funcionem cá. E eu acredito que hoje em dia a maior parte das pessoas olha para o turismo rural muito ligado ao património natural, porque tem de ser, porque não há outra forma de atrair pessoas para esta região, elas não vêm ver nada mais do que património natural e histórico, portanto é como um bocadinho combinar aqui as duas coisas. Portanto, eu sei que não virá muita gente a aproveitar estas oportunidades, sinto é que podem vir as pessoas certas, até para trabalhar connosco. Portanto, estamos muito esperançosos que seja também uma forma de vir a ter parcerias novas e interessantes no território nos próximos anos. Boa. Sim, eu acho que nunca será uma coisa em massa, é como tu disseste, são pessoas específicas que querem ir para estes sítios que normalmente têm como objetivo ter um estilo de vida mais virado para o rural, para uma vida mais calma, mais pacata. Não necessariamente agora vamos encher o Vale do Coa só Claro. porque estamos a aumentar os negócios ou o que seja. Eu acho que isso também é uma coisa positiva, que também se procura muito, Sim, sim. um estilo de E as vida mais pessoas, calmo. e as pessoas que não venham a engano, ou seja, as pessoas que saibam que a média desta região é 250 pessoas a dormir enquanto turistas por mês em cada município, dos municípios Pois, do Coa.
Ou seja, estamos a falar de cerca de 2.000 pessoas por mês, 2.500 pessoas por mês que visitam o território. Não só não é de massas, como é ao contrário, é de nicho e de que é capaz de Sim, ser o turismo com menos fluxo, ou dos turismos com menos fluxo que eu conheço em Portugal, é capaz de ainda ser o do Vale do Coa. Ele tem crescido, mas nunca cresce para nicho. Ou seja, o Centro Rewilding recebe anualmente 1.000 hóspedes por ano. Mais coisa, menos coisa, pois. recebe 1.000 hóspedes por ano. O que significa que destes 250 por município, se tomássemos esse número como o número de Pinhel, por exemplo, que é onde estamos localizados, significa que dos 250 nós estamos a contribuir mais ou menos com metade Uhum. desse número atualmente, do que dorme no município. Não será bem assim, porque depois o município de Pinhel tem mais do que outros têm, ou seja, isto não é um número linear, é só uma média, mas mostra que não é de turismo de massas e que mesmo com a Rewilding a trabalhar há muito tempo para trazer pessoas, isto ainda é um número relativamente controlado e possível de trabalhar. Eu acho que é preciso perceber que este turismo tem valor acrescentado, ele vai custar um pouco mais, até porque as coisas estão todas um bocadinho mais longe umas das outras e demoram mais tempo a chegar e mais tempo a fazer, mas faz-se com mais qualidade e eu acho que hoje em dia isso vai sendo a preferência de muita gente que viaja, principalmente estrangeiros para Portugal, que se vão afastando para onde vai esse turismo de massas e vêm para aqui. E eu acho que o turista português, pelo menos aos fins de semana, também já começa a adotar esse tipo de turismo, principalmente desde que acabaram as portagens, que foi a melhor coisa que aconteceu a esta região, foi tornar o território acessível. Isso, sem dúvida, é mais uma potencialidade que o território tem, é que neste momento é um território acessível. Portanto, e isso faz diferença. Fernando, aqui num formato de reflexão final, na tua opinião, que papel vai ter a economia local, especialmente no Vale do Coa, para o sucesso do rewilding em Portugal nos próximos 10, 20 anos? Sim, ou seja, eu acredito que vai ser exatamente como tem sido até agora. Ou seja, foi altamente importante para começar, porque nos deu a abertura e a possibilidade de testar coisas novas e avançar e criar casos económicos de sucesso. Estes casos económicos beneficiaram, numa primeira instância, não o rewilding do ponto de vista da execução financeira, mas principalmente da execução no terreno, ou seja, abriu-nos portas, parcerias, abriu-nos acesso à terra, e isso tem o seu valor e teve o seu valor no início. Chegámos a uma fase em que está gradualmente a começar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Gerar apoio social que permite trabalhar no terreno e gerar recursos económicos que podem ser usados em conservação. Digamos que ainda é um número muito reduzido, ou seja, se nós puséssemos em perspectiva do financiamento da Rewilding em Portugal atualmente, 55% continuam a ser projetos como um LIFES, projetos da Comissão Europeia, depois temos ali 30%, 25% que vem diretamente da Rewilding Europe e outras parcerias que nós temos com entidades que também apoiam o financiamento da organização, e temos a 15 a 20% de financiamento próprio. E esse sim, vem de turismo, vem de vendas e vem de visitação em todos os seus sentidos. Portanto, nós acreditamos que estes 15% já são um valor significativo, não é assim tão comum ver uma ONG conseguir financiar-se com recursos próprios em 15 ou 20%, e nós temos feito um esforço para aumentar esse número. Portanto, eu acho que nós começamos pela base do apoio, essa importância das comunidades locais e da economia local começou a demonstrar-se agora nos dois âmbitos, financeiro e social. Acredito que o social vai chegar a uma altura em que vai estar mais ou menos adquirido, se bem que nunca o podemos tomar como adquirido, mas que estará de uma forma muito estável, digamos assim, em que as pessoas já conhecem o trabalho e apoiam e estão connosco e que pouco mudará nesse aspecto, e em que chegará à altura da economia local ter um peso maior no trabalho da Rewilding. Se bem que isto será sempre um sentido de duas vias, porque ao mesmo tempo que a economia local vai ter um papel cada vez mais importante na execução de Rewilding, porque vai gerar financiamento que vai permitir-nos avançar mais rápido e mais em escala, ou seja, também expandir mais na paisagem, não tanto também área, vamos chegar a uma altura em que o rewilding também vai cada vez mais alavancar a economia local. Portanto, nós encaramos sempre este trabalho como uma devolução. Digamos que nós vamos tentar devolver sempre na mesma medida aquilo que a economia local nos for permitindo. E também investimos nela e queremos investir cada vez mais. A Rewilding Portugal, para dar uma noção numérica, sem margem para dúvidas, investe mais de 35 a 40 mil euros na economia local da região, seja em reservas que faz com estes negócios, seja em, seja em apoios que dá de formação, em compra de material, em compra de estoque, muitas vezes em compra que também não é, que também não se vai vendo, em compra de materiais de divulgação de todos estes negócios para fora e para dentro. Portanto, são 35 ou 40 mil euros aos quais podemos ainda somar os 42 mil euros que os negócios disseram que receberam só em 2024, diretamente da Rewilding de Portugal e clientes que nós levámos para eles, que pagaram diretamente estes 4 mil euros de investimento na economia local, um diretamente gasto pela Rewilding, outro empurrado, ou, digamos assim, pela Rewilding diretamente para as empresas.
Portanto, a economia local beneficia-nos muito, tem trazido muitos recursos, esses 15 a 20%. Nós devolvemos com esta margem, que se calhar será exatamente o mesmo valor do que estamos a receber neste momento. Ou seja, de facto, este investimento está a seguir os dois caminhos. Muito bem, Fernando. Antes de fecharmos este episódio muito incrível, o que é que te motiva mais pessoalmente neste tipo de trabalho e como é que vês a esperança entre o cruzamento da conservação e o desenvolvimento socioeconómico? O que me continua a motivar mais, passado 6 anos, é talvez algo que me motivava mais ainda do que ao início, quando eu não sabia o que vinha, que era ver resultados. Quem está na organização há 6 anos sempre ouviu dizer que o Rewilding demora muito tempo a dar resultados e a ter resultados que sejam visíveis no terreno, pelo menos em grande escala. O rewilding começa a acontecer passado 20 anos de começar a execução, não é? Lá vão 6 anos e eu já vejo resultados tão visíveis acompanhando de perto. A minha motivação é essa, é chegar aos 10, aos 15, aos 20 anos e ver essas diferenças significativas na paisagem. Antigamente, e acredito como qualquer jovem que está ainda à procura da sua causa, quando se procura uma oferta de emprego, estava certamente à procura da oferta que me pagasse melhor. Hoje em dia já não é bem assim. Hoje em dia não é qualquer, ou não seria qualquer oferta que me tiraria de uma causa em que eu acredito como é esta, porque é assim que me revejo também nos valores e naquilo que a Rewilding quer atingir, depois também nas diferenças que quer para a paisagem do COA e não só, e também a nível nacional, porque também acredito que é nesse crescimento nesse período. Em relação ao desenvolvimento económico, o meu objetivo é que, ao acompanhar esse crescimento dos resultados do Rewilding no terreno, o COA se torna uma referência de turismo de natureza em Portugal e quando alguém pensar em fazer turismo de natureza, o COA seja o primeiro sítio onde pensa e as pessoas procurem mais esse tipo de turismo e esse tipo de paisagem do que uma paisagem mais modificada. Eu, como fã de desporto, natureza no geral, por acaso não costumava pensar no COA como, como destino para isto, mas depois de visitar da última vez, fiquei muito curiosa para, lá está também o que falaste antes, para ver as mudanças que há no terreno também, para explorar um bocadinho mais a área e espero que, tal como eu, haja mais pessoas a visitar. E, na verdade, eu vou querer visitar com mais regularidade, talvez a partir do próximo ano, porque no meu doutoramento o meu objetivo é estudar como é que o rewilding pode ajudar as pessoas a terem uma maior ligação à natureza e então gostava muito de explorar a área do Vale do Coa para ver essa parte mais, para conseguir ter resultados mais práticos. Eu ainda estou muito no início, ainda tenho toda a parte de pesquisa teórica primeiro, mas tenho muita curiosidade para explorar a área com mais profundidade, digamos assim, e ver este impacto no lado mais social e de ligação ao mundo natural que eu sinto que se está a perder muito e acredito mesmo que o rewilding é uma ferramenta para alterar isto. Então espero ir mais vezes ao Vale do Coa e a todas essas áreas para explorar este tema. Sem dúvida, Espero que Bárbara. sim, espero que sim. Foste bem influenciada, na verdade. Sim, foi bem influenciado. Eu próprio tenho a minha própria experiência de visitar o COA já quase há 3 anos e as vezes que eu tive foi sempre em alturas diferentes do ano e é super fascinante ver a dinâmica, não tanto de ecossistema, como é que o ecossistema está em várias alturas do ano, mas também muitas espécies que encontras ao longo do ano nem sempre são as mesmas. Uhum. E eu acho que talvez das melhores experiências que eu tive no COA é ir o início da primavera ou início do inverno, outono. Para mim, são das melhores alturas no COA para observar vida selvagem. E é sempre uma boa experiência voltar ao COA porque não sei porque eu associei aquilo já a uma paisagem muito selvagem que em grande parte de Portugal já não existe. E acho super fascinante podermos tão perto, no sentido de estar a 2 horas mais ou menos aqui do centro, ter uma realidade totalmente diferente que pode ser quase o espelho do que eram outras zonas do país há uns anos atrás. E eu acho que isso dá muito que pensar, na verdade. É verdade, é verdade. E Olhem, pronto, foi um gosto. e é isto, obrigado Obrigada, pela tua Fernando. partilha. Queres só dar alguma divulgação de contactos, links que aches pertinente para os ouvintes depois consultarem mais o vosso trabalho da Rewilding? Sim, eu aconselho vivamente toda a gente que queira entrar em contacto com o Rewilding a fazê-lo. Tínhamos algumas dificuldades em dar resposta às solicitações que vamos tendo, porque são muitas, tentamos sempre fazê-lo, principalmente se for por e-mail, e eu peço sempre que o façam por essa via. Dando só uma salvaguarda importante para quem nos ouça, que
quem queira fazer estágios, quem queira fazer mestrados, investigações, compreendo perfeitamente que estão a ser muito inovadoras ao mandar-nos a ideia, e às vezes a ideia em si até é bastante inovadora. O problema é que há muita gente interessada em rewilding nacional e a nível internacional a pensar no rewilding em Portugal e a mandar muitas vezes mails de colaboração para nós, e nós temos sido incapazes de dar resposta a tudo. Quando são outro tipo de coisas, como por exemplo, de levar o nosso projeto para apresentar numa escola, de levar o nosso filme para apresentar num sítio qualquer, nós temos sido muito abertos a isso e tentamos sempre dar resposta a todas as solicitações que nos surjam. No site da Rewilding Portugal está lá tudo, né? Eu digo sempre está lá tudo. Estão lá os contactos todos porque podem entrar em contacto. O meu e-mail é fernando.teixeira@rewilding-portugal.com, é igual a todos os outros que se possam encontrar no site, mas é fernando.teixeira, Vamos colocar também o link na legenda do episódio, Fernando, por isso assim também é fácil para as pessoas acederes. E obrigado mais uma vez certo? pela tua disponibilidade. Obrigado, obrigado, Obrigada. obrigado. Tchau, tchau. E isto, malta, mais um episódio. Foi um tema muito interessante, não achaste, Bárbara? Sim, eu achei. Lá está. E contra mim falo, acho que a vertente da economia neste tipo de temas é sempre um bocadinho desvalorizada. Ou é desvalorizada, ou as pessoas dizem, já, vai tudo dar ao dinheiro. E infelizmente vai, porque Sim, vivemos acho num que um mundo ponto muito importante é que capitalista. não devemos desconectar a economia da ecologia, porque ambas precisam Uhum, de outra. A economia, para existir, vai precisar que a ecologia esteja funcional e, sem dúvida, que são dois tópicos que devem casar um com o outro. uhum, E pronto, acho que os temas que o Fernando hoje trouxe aqui falaram um pouco sobre isso e acho que vai ser um episódio bastante interessante para a maioria das pessoas, mesmo que uhum. esteja um pouco fora da caixa. Sim, e eu espero que gostem tanto quanto nós gostámos de gravar. E lá está, como sempre, nós vamos deixar todos os links na descrição deste episódio, links para a Rewilding Portugal, o contacto do Fernando, que ele também disse, mas assim fica por escrito. E as pessoas podem nos sempre contactar também a nós nas redes sociais, por exemplo, com qualquer dúvida que tenham. Eu acho que neste episódio nós falámos de imensos temas, então dá para chegar a diferentes pessoas, dá para chegar a pessoas que estão interessadas em estudar esta área, pessoas que estão interessadas em trabalhar nesta área. Portanto, acho que acabou por ser bastante abrangente. Portanto, qualquer questão que surja, em princípio, vai estar tudo na descrição. Sem dúvida, Bárbara. E é isto, malta. Espero que tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam de partilhar com a vossa família, amigos e pessoas interessadas. Nós voltamos dentro de algumas semanas com mais um episódio, possivelmente com um convidado especial também. E é isto, Vamos malta. tentar. Até o próximo episódio. E vamos renaturalizar Portugal.